Para falar sobre essa doença, para falar sobre o que esperar dos próximos dias, como se proteger, para evitar o pânico também, evitar o corre-corre, vai conversar comigo, Felipe Bueno, com a Carla Bigato, com o Eduardo Oineg, o Dr. Giancarlo Gorenstein, infectologista do Hospital Emílio Ribas, aqui no estúdio. Prazer recebê-lo. Como é que vai, doutor? Tudo bem? Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom, a primeira coisa, o Eduardo Oineg já falava, né, doutor? A gente está vendo um caso que tem números muito surpreendentes. Agora que a Itália entrou na história, a Europa está entrando na história, os últimos dias foram de multiplicação dos casos e, obviamente, naturalmente, se tem com essa situação de redes sociais, multiplicando informações, multiplica-se também a desinformação. Então, qual que é o primeiro passo para a pessoa que está aqui hoje, está aqui no Brasil, está ouvindo a Band News FM, tem algum tipo de vulnerabilidade, porque o Oineg destacava, né? Quanto maior a vulnerabilidade, maior a chance de você sofrer, ter uma consequência ruim com o coronavírus. Qual que é a orientação para essas pessoas que estão nos ouvindo agora? Eu acho que duas coisas são muito claras. Primeiro, o único caso que nós temos confirmado no nosso meio está em isolamento. Então, nós não temos a circulação do vírus na comunidade. Então, essa é a primeira questão. O segundo aspecto é enaltecer exatamente as autoridades de saúde, o Ministério da Saúde, que há 2 semanas se antecipou em medidas considerando uma emergência em saúde pública, exatamente no sentido para que, se nós tivermos, como sabíamos que isso ia acontecer, despolarizar uma série de ações no sentido de impedir que outras pessoas da comunidade pudessem sim serem infectados. Então, o Serviço de Vigilância Epidemiológico, ele vai promover um rastreio dessa pessoa, como ela chegou, quem eram as pessoas que estavam junto com ela dentro da aeronave, vão ser notificadas, investigadas, assim como familiares que o receberam, no sentido, no ponto de vista individual, quer dizer, dos familiares, eles vão ser também mantidos em isolamento, confinados, e vão ser procedidas medidas de acompanhamento, não só no ponto de vista clínico, como através de exames laboratoriais específicos. Existe um protocolo, por exemplo, claro que existe, a palavra protocolo evidente existe, mas ele desce da aeronave, quer dizer, ele sobe na aeronave, ele tem contato com a tripulação, os passageiros, eu não sei em que poltrona ele estava sentado, então ele pode ter passado por várias poltronas até se acomodar na poltrona dele. Ele desce, tem o pessoal de outros voos que estão pegando mala, aí ele vai tomar um café, a gente não sabe se tomou café, não tomou café, aí os familiares vão buscá-lo, aí ele vai pagar o táxi, entra no táxi, ou seja, existe um protocolo de recuperar todo o caminho dele, da hora que ele entra na aeronave até a hora que ele é identificado com o vírus, para poder resgatar, porque daí nós estamos falando de uma quantidade absurda de gente, né? Como funciona isso? Todas as vezes que eu tenho vírus, eu tenho que analisar o potencial de transmissão desse vírus de pessoa a pessoa. É a infectividade que nós chamamos. E a gente sabe que um vírus, ele consegue ter uma propagação muito maior se ele fica em suspensão no ambiente, em partículas de aerosol. Esse, a princípio, se mostrou como partículas de saliva, ou seja, elas não ficam em suspensão. Desta maneira, as pessoas que tendem a ter a contaminação são pessoas com cuidados muito próximos. Então, por exemplo, dentro de uma aeronave, eu vou ter o risco, o indivíduo que está na minha frente, o indivíduo que está atrás, assim como aqueles que estão dos lados. Daí você vai me falar, mas ele foi para o banheiro durante a viagem, ele não tem risco de contaminar? Lembrando que esse indivíduo estava totalmente assintomático, ele não tinha sintomas quando ele embarcou e desembarcou aqui. Então, a quantidade de vírus também é menor. Então, de toda forma, como ele ficou um período de 11 horas a 12 horas confinado num ambiente, todos serão sim investigados, porque nós não queremos que haja uma dissipação do vírus no nosso meio, ou, por exemplo, em outros países, porque muitos poderiam estar fazendo conexão para países da América Latina. Então, isso é uma maneira absolutamente irresponsável de prevenção, de profilaxia
de riscos. Agora, o outro aspecto é a contaminação de, como você mesmo falou, o vírus do sarampo, que ele promove aerosóis, ele promove a contaminação, a infecção de 18 pessoas para cada caso diferente. Ficou claro nas epidemias anteriores dos vírus, coronavírus mutante, e assim como se observou na China atualmente, que eu tenho no entorno 2 a 3 pessoas. Nos Estados Unidos foi muito claro, a gente via uma família, eram 5 pessoas, 2 pessoas só se contaminaram. Ora, por que as outras 3 não tiveram nenhuma contaminação? Exatamente porque estarem menos próxima, e com isso é uma forma. Então, esse número de pessoas atingidas acabam sendo muito menores, mas isso não diminui a guarda, a vigilância que deve ser tomada. A vigilância epidemiológica, ela faz o rastreio por onde ele passou, se ele pegou um transporte público, se ele usou um Uber, se ele usou um táxi. Tudo isso vai ser claramente acompanhado no sentido de se detectar eventuais pessoas em risco, para que dessa forma não haja um risco de termos outros casos na população, baseado naquele caso que nós chamamos único. Bom, aproveitar que o senhor tocou nesse assunto, esse paciente, né, de 61 anos, ele não apresentava qualquer tipo de sintoma, como o senhor bem ressaltou. O Ministério da Saúde já descartou 59 casos, né, suspeitos aqui no Brasil, e temos 20 suspeitos atualmente, e 12 dessas pessoas passaram pela Itália. O senhor acredita, então, que ainda que essas pessoas não apresentem sintomas, o número de confirmações no país pode aumentar a partir de agora? Se nós imaginarmos que o Brasil, ele tem as fronteiras abertas e o número de voos que vem da Europa, que vem da China fazendo conexão da Europa e os Estados Unidos é muito grande, é inevitável que nós tenhamos um outro número, outros casos, e um número até de casos até maiores. A diferença é o quanto nós estamos preparados, e estamos, para identificar esses pacientes e fazer este bloqueio, evitando que se torne uma epidemia, como aconteceu no norte da Itália. Quer dizer, nós tínhamos há 2 dias a metade dos casos que nós temos hoje. Tínhamos 150, hoje nós temos mais de 350 casos. Quer dizer, mostrando o quanto, na verdade, não identificar aquele caso 1 faz e promove um risco para a comunidade de forma geral. Agora, a Organização Mundial da Saúde tinha dito que a curva do vírus estava diminuindo e que a gente poderia ter, a partir de abril, uma redução expressiva e tal. De repente, a declaração foi mudando e assim, a janela de oportunidade para a redução do vírus poderia estar diminuindo. E agora, o número de casos fora da China começa a aumentar. E fica aquela dúvida, será que dá para fazer alguma previsão a respeito disso ou só sobre a China? Você falou muito bem, previsão não existe como. É um vírus novo, é um vírus que nós estamos conhecendo agora, mas nós sabíamos o seguinte, que haveria uma segunda onda que aconteceria de transmissão, especialmente fora da China. Porque nós sabíamos que a China acabou promovendo exatamente esse confinamento de mais de 50 milhões de pessoas. Só eles conseguem fazer, né? Só isso por um regime comunista. Não haveria condição de nenhum outro país fazer algo assim. E isso reduziu, sim, lá o número de pessoas infectadas. Ou seja, eram mais de 2.100 casos dia e esse número de casos passou para 1.700 casos dia. Quer dizer, ainda é um grande número, eu tenho uma circulação ainda muito grande. Só que à medida em que a China abre as suas fronteiras e as pessoas começam a voltar para os seus países, óbvio que eu vou ter outros países, sim, tendo o número de casos. O que todos os países levaram com muita seriedade o bloqueio desses casos que ali chegassem. Pacientes suspeitos eram sintomas respiratórios tendo vindo de áreas em que a circulação do vírus era muito grande, ou pessoas que estivessem em contato com essas pessoas que vieram dessas áreas e desenvolvessem sintomas respiratórios. Dessa maneira, alguns países não seguiram
seguiram essa ética e, com isso, acabaram expondo os seus cidadãos a risco. E dos outros países também, né? Sem dúvida. De certa forma. Por isso, a nossa cartilha no Brasil, ela está sendo muito pontual. É importante reforçar à população que o Ministério da Saúde já antecipou essas medidas de uma forma muito elegante, tendo esses riscos claros de chegada de casos, e os serviços de vigilância epidemiológicos, tanto estaduais quanto municipais, já estavam acionados para qualquer caso. Tanto é que dos 26 estados, 46 serviços já foram eleitos para receber aqueles casos eventuais de suspeitas e que precisassem serem investigados no ponto de vista clínico e laboratorial. Bom, a gente na entrevista coletiva teve informação de que esse paciente de 61 anos, ele está em isolamento na casa dele, é visitado por profissionais da saúde do estado de São Paulo, deve permanecer nesse isolamento por 14 dias e muitos dos nossos ouvintes questionam, esse isolamento em casa é eficiente? Sem dúvida. O que a gente acaba fazendo? As pessoas que vão ficar internadas são as pessoas que tenham realmente uma condição clínica, agravo clínico importante e por isso são merecedoras de internação hospitalar, muitas vezes até em unidade de terapia intensiva, que não foi o caso. Eu não vou discutir por uma questão até ética, não é um caso que nós acompanhamos, mas a gente vê pela imprensa que é um caso de um paciente que estava muito bem clinicamente, com apenas alguns sintomas respiratórios frustros, mas com o histórico de ter vindo, sim, dessa região do norte da Itália. Enfim, ele foi tratado como um caso suspeito e, através dos exames, confirmado. Clinicamente ele recebe todas as orientações, além de todos os equipamentos para poder voltar ao seu domicílio, bem como seus familiares diretos, no sentido de se evitar a contaminação de todas as pessoas no seu entorno. Até ele vai voltar para dentro de um prédio, entrar dentro de um elevador. Então todos os cuidados são tomados nesse cenário e ele vai permanecer, assim como todos os seus funcionários e parentes que estiveram em contato com ele em confinamento durante 14 dias. São acompanhados por profissionais da saúde de forma diária, tanto no ponto de vista clínico, para saber se essas pessoas que estão no seu entorno desenvolveram algum sintoma, assim como laboratorial, fazendo testes sequenciados no sentido de saber tem ou não o vírus. Não tem, em 14 dias. O paciente melhorou, bem como ninguém do domicílio desenvolveu doença com exames negativos, eles são absolutamente liberados de uma forma segura. Agora, existe alguma característica dessa doença que torne ela específica? Porque todas as estatísticas que eu vejo e as características colocam ela na categoria dos vírus, das influências e tal. E o que muda é a taxa de contaminação ou a taxa de mortalidade. Mas existe alguma característica específica dessa doença, deixando algum tipo de sequela ou qualquer coisa que torne ela especial, ou ela é parecida com as outras? Pois é um vírus novo. E como é um vírus novo, eu tenho uma população vulnerável, ou seja, nunca entrou em contato, não tem anticorpos, não tem vacina. Nós temos uma média de 2 a 4% de mortalidade, né, nesses grupos que você bem elencou. Mas imagine se eu vir e falar, bom, tudo bem, então é ideal a gente soltar esse vírus, todos os países passam a ter o vírus e aí com a circulação naturalmente as pessoas tornam-se imunizadas. Isso seria uma grande irresponsabilidade, além de um gesto nada humanitário. Então, com isso, toda a Organização Mundial de Saúde se coloca no sentido de preservar as comunidades, as populações, evitando se disseminar o vírus para todos os continentes. E é o que é muito importante, que nós não temos a presença do nosso vírus circulando no nosso meio. Essa pessoa que teve o seu teste positivado está em isolamento, está confinada, assim como os seus familiares que são no entorno, e de toda sorte, todo o serviço de vigilância epidemiológica, ele vai rastrear as pessoas que de uma forma eventual entrarem em contato com ele.
Bom, a gente conversou aqui na Band News FM com o infectologista do Hospital Emílio Ribas, Giancarlo Gorenstein. Acertei, é muito difícil falar o nome dele, até conversei com o doutor aqui antes da entrevista. Muito obrigada pela atenção aqui com o nosso ouvinte da Band News FM, até uma próxima, doutor. Um grande abraço e parabéns pelo serviço de utilidade pública do Grupo Bandeirantes. Muito obrigada.